Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Saulo Pasco, eu sou auditor fiscal federal agropecuário. Eu vim aqui para complementar o curso. Vocês já viram com a Mariana toda a parte da criação do plano de análise de perigos e pontos críticos de controle, já viram como que se desenvolve esse programa, como se aplica ele na prática, né, a implementação do programa, e agora eu vim trazer uma outra visão. Como é que o serviço veterinário oficial, né, como é que os inspetores, fiscais, auditores, como que eles cobram isso na prática? Para isso eu vou trazer a base legal, porque, como eu sempre gosto de falar nos nossos cursos, né, existe o princípio da legalidade. Os fiscais, auditores só podem cobrar aquilo que está previsto na legislação e as empresas só precisam fazer o que está determinado também nas normas, tá bem? Então a gente vai usar de base o Códex Alimentários, porque ele, para quem não sabe, ele é um conjunto, né, de recomendações que todos os países signatários acabam seguindo, né? Mas só ele não basta, precisa ter uma norma brasileira dizendo para as empresas seguirem. Tá? Como ele é uma recomendação, tem que ter a norma para poder cobrar a aplicação prática. E existem essas normas. Claro, a gente vai falar um pouco do RISPOA, né, que é o decreto 9.013 de 2017, importantíssimo, ele teve uma série de alterações já, mas mesmo assim, esse decreto traz as principais diretrizes como a obrigação das empresas de terem um APPCC implantado. Vamos falar sobre o Manual Genérico de Elaboração do Plano, que é a Portaria 46 de 1998. Olha essa data, olha como já é antigo, né? Claro que na época ela já cita, né, que ia ser uma implantação gradual, mas que o mundo todo já estava se adequando a essas novas exigências. Da onde que saiu essas exigências? A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas resumidamente, né, a criação do APPCC foi feita pela NASA. Quem já conhece a história, né, claro que eu vou dar uma resumida, mas basicamente eles tinham uma preocupação que era como os astronautas vão encarar, né, a alimentação deles, se eles não podem correr o risco de terem uma toxinfecção alimentar. Tinha alguns outros riscos que os alimentos podiam levar, como a umidade, né, dispersar migalhas, coisas que poderiam estragar os equipamentos. Mas uma coisa que chamou a atenção deles foi o seguinte: todos os pré-requisitos, quem lembra a Mariana falando, né, toda aquela parte de boas práticas, todo o controle tradicional da produção de alimentos, estatisticamente, ele trazia falhas. E para não estragar uma missão inteira, não era aceito, né? Não poderiam aceitar que essas falhas ocorressem, tá bem? Então, eles fizeram uma abordagem bem científica e bem sistemática da produção de alimentos, identificaram quais são os pontos críticos. Ou seja, a partir dali, se tivessem falhas nos pré-requisitos, a partir dali não teria mais como perceber e ia dar o problema lá no espaço, tá? Citando, claro, essa questão porque foi a origem do APPCC, mas ele é implantado em diversas áreas, não só de alimentos. Por exemplo, na aviação é muito importante o APPCC. Já pensou, algumas falhas, se elas passarem, elas vão resultar num desastre. Então, o APPCC deles é altamente sistemático, né? É uma série de controles. Onde mais o APPCC? Indústria farmacêutica também utiliza. Dentro dos alimentos também tem uma outra abordagem do APPCC, né? Que é a parte do varejo, né? Da Anvisa, Ministério da Saúde. É um pouco diferente. Claro que vocês vão ver que os princípios são praticamente os mesmos, mas muda a nomenclatura, né? Alguns termos utilizados. E o que a gente vai usar, de novo, são as normas federais da agricultura, com foco em quê? Estabelecimentos produtores de produtos de origem animal, como os frigoríficos, laticínios, queijarias, tá? Essa parte que é fiscalizada aí pelo Ministério da Agricultura. Claro que por tabela vai servir para outros entes federativos, né? Quem trabalha na fiscalização estadual ou quem trabalha na fiscalização municipal. Como os princípios são os mesmos, a gente acredita que esse curso vai servir muito bem, tá certo? Então, assim, complementando o que eu falei, Portaria 46, ela é lá de 1998, mas ela já trazia, então, um manual genérico, ele vai ser a base da nossa fiscalização, e ele cita que a criação dessa portaria, ela está vinculada à exigência do Códex. E por que o Códex passou a exigir? Por causa principalmente de mercados internacionais que cobravam do Brasil isso. Então, Estados Unidos, União Europeia, passou a implantar nos países deles e por uma questão de
de concorrência para proteção de mercado interno e também porque eles exigem que o produto que eles compram de fora tenha as mesmas garantias que os produtos fabricados lá. Isso é super normal, né? Quando algum país não cumpre, surge uma barreira sanitária. Então, a principal exigência desses países e, por conseguinte, a principal exigência do Ministério é que 3 critérios sejam bem atendidos com a implantação desse programa. Quais são esses critérios? Que os alimentos não ofereçam nenhum risco para a saúde pública, que eles sejam produzidos de maneira uniforme, né, seguindo padrões internacionais, e que ele atenda às normas nacionais e internacionais, recomendações do Códex. Apesar da portaria ser lá de 98, o Códex vai trazendo atualizações ao longo do tempo. Por exemplo, uma das atualizações é a exigência da validação. E como eu falei, existe a PPCCs diferentes, a gente vai falar da validação com base no Códex. Saulo, diz um outro APPCC que existe. Algumas empresas, né, para comércio, principalmente para comércio internacional ou porque desejam, né, aperfeiçoar a sua produção, acabam contratando certificações internacionais, como existe o ISO 22000. E aí já muda um pouco. Apesar da essência ser o Codex, traz algumas exigências a mais. O sistema de validação, por exemplo, ele é um pouco diferente do que o Codex exige e que o Ministério da Agricultura acaba cobrando. Saulo, mas eu estou num estabelecimento que quer começar a exportar. Eu posso atender somente a legislação do Ministério ou tem que atender a legislação do país que a minha empresa quer exportar? Sempre tem que atender tanto a legislação nacional quanto dos países que tu pretende exportar. Mas claro que, para evitar que cada um tenha alguma peculiaridade, o que o Ministério da Agricultura faz? Ele tenta ter uma legislação bem robusta e, com isso, negociar com os acordos bilaterais, né, negociar com os outros países, que o nosso sistema ele é bom, ele é efetivo e equivalente ao dos seus países. E ainda bem que existe o Códex. Tá? Essas recomendações internacionais são uma forma de padronização. Quando vem uma autoridade sanitária de um outro país para cá, vai olhar, né? E a mesma coisa que um plano de ação do Brasil é um plano de ação lá. A mesma coisa que uma medida corretiva aqui é uma medida corretiva lá. A mesma coisa que uma medida preventiva lá também se chama medida preventiva. Então eles conseguem, por ter essa uniformização, né, desse plano de análise de perigos e pontos críticos de controle, as autoridades conseguem ir de um país para o outro e ir avaliando se é efetivo ou não esse programa. Por fim, também vale a pena ressaltar que, apesar de ser uma exigência oficial, a implementação desse programa, ele traz uma série de vantagens para as empresas. Tá? Então vamos lá. Saulo, que vantagem que traz para a minha empresa? Bom, não se esqueçam, como ele é uma análise, né, de pontos críticos de controle, ele vem para analisar se o funcionamento dos pré-requisitos está funcionando. Então, assim, tem boas práticas de fabricação implantada, tem PPHO está funcionando bem, PSO, tudo está funcionando bem. Mesmo assim, ele está sujeito a falhas, não tá? O autocontrole é isso, né? A fiscalização, a inspeção tradicional também tem isso. Falhas. Às vezes o operador está com algum problema pessoal e comete alguma falha, às vezes um equipamento vai falhar também. E essas falhas, até um ponto, conseguem ser controladas, né, pelas ações corretivas, né, a correção dos desvios, das não conformidades, pelos pré-requisitos. O que são os pré-requisitos? Ter um fluxo adequado, né, ter uma equipe de qualidade que entenda do PPHO, que entenda do PSO, que cobre que os colaboradores executem as medidas como elas devem ser, mas mesmo assim surgem falhas. Essas falhas não tem como escapar. Na verdade, assim, não tinham como escapar, né, antes da criação do APPCC, mas elas aconteciam. A partir do APPCC, vai ter um monitoramento extra. Ele vem assim, para fazer um monitoramento de 100% em alguns pontos que, se deixar uma falha passada ali, depois não vai mais ter o que fazer. E esse não ter mais o que fazer acaba gerando uma série de prejuízos e complicações para as empresas. Por isso que é muito benéfico também do ponto de vista de uma empresa, de uma marca. Tá? Vou citar algumas coisas que deixam de acontecer quando o APPCC funciona bem. Redução de recolhimento, tá? De recall também, né? Tem uma leve diferença entre os dois.
existe um incremento também de produtividade, porque diminui o gasto com matéria-prima, né, com as perdas das matérias-primas. Ocorre também uma proteção à marca da empresa, porque não tem uma exposição, às vezes ocorre um surto, alguma coisa que fica relacionado com a marca, isso traz prejuízo para a empresa. Isso e uma série de coisas que estão diretamente relacionadas com a abordagem preventiva que tem esse plano, tá bem? Então, ele previne que o problema depois se torne muito maior. Exemplo clássico, um monitor é colocado num ponto para analisar se tem uma contaminação fecal. Caso tenha, ele toma uma série de medidas, mas ali ele está monitorando o quê? O toalete, se foi bem feito, como é que foi a evisceração, se foi a oclusão de reto, onde é que teve a falha. Então, apesar de tomar uma ação no produto ali e evite que ele passe no chuveiro, e no chuveiro essa contaminação seja espalhada, ele vai ter uma abordagem, uma ação corretiva própria e uma série de outras ações corretivas e correções de processo que vai garantir aí um produto inócuo, um produto seguro e um produto feito uniformemente. Não importa em que país tu tá, tu vai poder confiar que aquele produto ele traz as mesmas qualidades que o comprador, que o consumidor espera. Tá bem? Então, bem-vindos ao curso, essa foi a nossa introdução e agora vamos aos slides.